Boa tarde, caros estudantes do sexto ano do Marcílio Rangel. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia com o professor Alfredo. Hoje nós vamos falar do espaço rural e suas paisagens. Quando nós falamos espaço rural e paisagem, nós não estamos falando de paisagens naturais. Nós estamos falando de uma área onde há atividade econômica, tá certo? Então, qualquer país, ele divide seu território em duas paisagens. As paisagens campo rural e a paisagem urbana. O que vai diferenciar entre elas? Nas paisagens do campo rural, vai predominar as atividades do setor primário, que é o extrativismo, aquilo que nós retiramos da natureza. É a agricultura, é a pecuária. Já no setor, nas paisagens urbanas, predomina o setor secundário, que são as indústrias e a construção civil, e o setor terciário, que é a prestação de serviço. São a saúde, a educação, o lazer, o comércio, não é isso? Então elas vão diferenciar, elas não estão separadas, uma depende da outra, e nós vamos ver como isso ocorre. Olhamos para essas imagens das paisagens campo rural. Na primeira, nós estamos vendo que nós chamamos de extrativismo. Essa aqui, forma de atividade extrativista. Eu tenho uma coleta, que é o quê? Pessoal ribeirinha, indígena, qualquer trabalhador rural, que recolhe da natureza sem plantar. Aqui ele está colhendo palmeira, ele escolhe o açaí, não é isso? Aqui nós estamos vendo outros trabalhadores e pequenos agricultores colhendo, se não me engano, isso aqui é cacau. Esse aqui é uma coleta, o primeiro. Aqui é atividade econômica complementar, trabalho em outro setor, mas pego algum produto para aumentar. E aqui é a escala industrial, onde eu tenho a desmatamento, não é isso? A de madeira, utilizando máquina para tudo. Nessa outra imagem ainda tem lá dos primeiros coletores, não é isso? Os caçadores. Olha aqui, isso aqui é o extrativismo, ele não cria esse tipo de animal. Ele vai à natureza, caça e traz. Isso aqui está usando o quê? Minerando, ou seja, em busca de ouro, também tirando da natureza. E aqui é uma pesca, nesse outro setor aqui, industrial. Então, a forma de atividade extrativista, nós temos a coleta, nós temos uma atividade complementar e nós temos a industrial. Nesse aqui, o que vai predominar? A agricultura. A agricultura ela vai se dividir em duas. A agricultura rudimentar, ou de subsistência, que são pequenos agricultores, sem técnica, não é isso? E a agricultura comercial, o agronegócio. Aqui é uma grande produção de soja. Você está vendo uma pessoa aqui que, com no mínimo, é um técnico agrícola, um agrônomo, com um laptop na mão, levantando os dados dessa agricultura aqui. Essa daqui é moderna, semente selecionada e tudo aí. E embaixo nós temos aqui, que é desenvolvida também nas paisagens rurais, a pecuária, que também vai se dividir em duas. A pecuária extensiva, onde o gado é solto, só pastando o capim. Pouca produtividade. E a intensiva, aquela moderna, enclausurada. Olha, está aqui o gado tudo numa baia, no curral. Olha a ração balanceada para todos. Olha a orelha de cada um deles, está vendo? É um brinco. Isso aqui é um chip que dá todos os dados desse gado. Quem é o avô dele, quem foi o pai, a linhagem, quando ele nasceu, raça pura, quantos quilos tinha, quantos quilos de ração come por dia, quantos quilos ele aumenta, tá certo? Então, as paisagens do campo rural tá ligada a essas atividades aqui. E aí nós temos aqui os tipos de agricultura. Acabei de falar para vocês, todos se dividem. Então, tipo de agricultura. Nós temos agricultura tradicional e de subsistência. Por que tradicional? Porque é desde os primórdios da sociedade. Ainda é o que? Tradicional no aspecto de desmatamento, da queimada, da criação, voltada para a própria alimentação da população, de baixa produtividade, você planta altamente dependente de quê? Dos fatores naturais, do clima, do solo, entendeu? E de subsistência, porque ele depende dela, produz e consome. Quando eu passo para essa outra agricultura, é a agricultura moderna de mercado. Essa daqui é pequenas propriedades, essas aqui é grandes propriedades. Essas aqui é policultura, eu planto arroz, eu planto feijão, eu planto milho, a mandioca. Essa daqui é a monocultura, eu planto um determinado produto em um determinado tempo.
Eu planto a soja, ou eu vou plantar algodão, ou eu vou plantar cana-de-açúcar, ou eu vou plantar o milho, ou eu vou plantar o arroz. Por que é considerada moderna de mercado? Porque era o preço dela determinado pelo mercado, tá certo? Então aqui eu tenho o que? Semente selecionada, mecanização da produção, entendeu? Toda coisa moderna. Olha esses pivôs de irrigação aqui. Aqui o fator climático é determinante. Se chover, eu vou plantar e vou colher. Se não chover, eu planto, mas não colho. Aqui, se não chover, tá os pivôs aqui, ó, para poder aguar. Se aqui eu tenho uma semente comum, aqui eu tenho uma semente o que? Selecionada, que vai resistir à coisa. Aqui eu uso vários produtos. Por que ela é de mercado? Porque ela é produzida para o mercado mundial. Presta atenção no momento que nós estamos vivenciando. Se você está vendo alguma coisa no jornal, toda hora está falando do preço do arroz. O arroz explodiu. Por que o arroz está tão caro no Brasil? Foi por causa do Covid? Não. O problema é que o governo brasileiro, todo ano, ele tem que comprar um monte de arroz e ele guarda. Aquele arroz fica armazenado no governo, na Conab. Tá na hora que esse grão faltar, ele começar a vender e o preço não subir. Os estoques brasileiros estavam baixíssimos, 10, 15% do que deveria estar. O governo não se preocupou com isso. E ele é de mercado, o dólar está altíssimo. Para tu comprar $1 hoje, tu precisa de quase R$5 ou R$5. O que foi que ocorreu? Esse agricultor aqui, que é moderno, ele não faz para produzir para alimentação, subsistência. Ele produz para o mercado internacional. Então, quem produziu arroz no Brasil no ano passado foi muito. Foi mais de 11 milhões de toneladas. O Brasil consome 10, nós produzimos 1.200.000 toneladas a mais. Mas acontece que esse empresário aqui, nós chamamos até empresário do setor moderno, foi que ele fez, quando ele colheu esse arroz, lá fora o pessoal estava querendo comprar esse arroz em dólar. Então, meu amigo, ele vendeu em dólar, vendeu pelo absurdo. Ele não está preocupado se o arroz vai diminuir aqui, ele está preocupado em ter maior lucro. Por isso nós chamamos de mercado, tá certo? Aí aqui vem agora a pecuária. Igual também a agricultura, a pecuária vai dividir em duas partes, a tradicional e a moderna. Vamos tentar aqui fazer um paralelo. A agricultura, a pecuária, dizendo melhor, tradicional. Ela é extensiva, ou seja, o gado é solto, ele não é enclausurado. Envolve o quê? Pouca mão de obra. Você tem 2, 3, 4 vaqueiros que vai levando esse gado. O gado é livre para pastar. Implica um baixo investimento. Características das grandes explorações dos países como vastos territórios. Se tem território grande, você solta o gado. Quando você precisa dele, você vai caçar, como ele chamava. Você vai procurar ele lá. A criação do gado depende das condições físicas das regiões. Da cadeia de montanha ninguém vai. Então aqui a dependência transforma em fatores climáticos. Então vai caçar área plana, né? Isso, que é onde o gado vai ter aquele capim e vai poder pastar. O volume da produção encontra normalmente ajustados às necessidades de agregado familiar, ou seja, para o alto consumo. Eu vou produzir conforme a minha necessidade. Predomina em países menos desenvolvidos. A alimentação baseia-se quase exclusivamente nas paisagens naturais, como nós falamos ali, e não, a assistência veterinária técnica são muito simples. Ele só vacina o gado quando vem a vacinação anual implanta pelo governo. Mas não há preocupação em ter um veterinário, ter um técnico ali da área que vai me dar uma orientação como eu fazer. Quando eu passo para a agricultura moderna, é exatamente o oposto. Ela é intensiva. Essa é extensiva, solta. Essa é intensiva, clausurada. Olha o gado aqui, o espaço que ele está. Gado em regime de tabulação, são condições de luz e temperatura artificiais. Então esse gado onde ele está aqui, a temperatura é determinada pelo ar-condicionado, a quantidade da ração, o balanceamento, entendeu? Todo, ó, tá aqui. A alimentação baseia-se em rações industriais. Então é toda voltada. Esse gado precisa de quê? Quais são os nutrientes que ele precisa? Então nós vamos desenvolver uma ração que seja balanceada para esse gado poder engordar. Elevado investimento em tecnologia. Aqui, ó, isso aqui da imagem está muito boa, mas isso daqui é tipo de uma coisa que seja um robô. Coloca aqui essa coisa na teta das vacas, né, isso no peito, e ela vai tirar o leite. Quando aquele aparelho sente que o gado não tem mais, ele para. Aqui não tem manual. Aqui tem a hora que as portas abrem na hora determinada, a temperatura ambiental é programada, a quantidade de ração que vai ter que cair aqui é programada para ser balanceada. O gado ele vai crescendo, tem a limite de tanto que ele pode comer por dia. Seleção e especialização de raça. Lembra que eu te falei do chipzinho para dar os dados? Utiliza as técnicas certificadas, seleção de raça com recurso à inseminação artificial. Aqui você tem um gado criado, você tem um touro, não é isso?
de gênero, macho e fêmea, para poder a procriação ser natural. Aqui não, aqui é artificial. Essa inseminação é colocada por quem? Por veterinário, que é o médico profissional. Então o gado ele sabe que todo ano ele vai ter que, né, ter um filhote. Aqui vai depender do aspecto natural. Aqui eles até direcionam se eles querem masculino ou feminino, tá certo? Genética utilizada, os hormônios. Esse tipo de coisa é associado aqui aos países desenvolvidos, tá certo? Aí veio a Revolução Verde. Começou o quê? Nós, com um pouco de atividade agrícola ainda mais tradicional, explodiu a questão da população e a alimentação não acompanhava. Os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, o Canadá, países da Europa, alguns da Ásia, estava bem, mas não pegava a América Latina, que está aqui no continente americano, pegava a África, alguns países da Ásia, e eles não tinham alimentação suficiente. Então esses países disseram, vamos fazer uma revolução verde para gerar alimento para todo mundo. Então foi, ó, modernização da agricultura baseada na utilização intensiva de semente selecionada, adubo químico, agrotóxico, maquinário pesado, aumento vertiginoso da produção agrícola e queda no valor dos produtos agrícolas, ou seja, a produtividade. Antes da normal, eu pegava 1 hectare, 100 por 100, eu colhia 500 kg de alimento. Com toda essa modernização aqui, eu passo a colher 3, 4 mil quilos. Então houve o quê? Uma grande produtividade. Aí transformou a agricultura num grande e lucrativo negócio para os grandes multinacionais produtores de insumos. Ou seja, para eu fazer isso, onde é que eu vou ter que comprar? Eu vou comprar das multinacionais. O Brasil é um dos países chamado celeiro do mundo, os maiores produtores agrícolas do mundo. Carne bovina, de frango, vai lá, soja, café, açúcar, mas os insumos, semente selecionada, esses agrotóxicos, adubos químicos, tudo é de quê? São de empresas multinacionais de outros países que vêm para o Brasil, que desenvolvem a tecnologia e o lucro é dele. Essa revolução produziu muito, mas qual foi suas vantagens? Aumentou a produção de alimento e provocou diminuição dos preços. Mas aí tem um monte de coisa. Não solucionou o problema da fome. Porque o problema da fome não é a produção do alimento. Tem alimento para todo mundo. Por que é que existe fome? Porque não há uma preocupação em acabar com a fome. Lembra do problema do arroz? Os agricultores modernos estão preocupados em produzir para a população? Não. O arroz subiu exagerado, mas estão vendendo lá fora. Então você aumentou a produtividade, mas não acabou com a fome. Aumentou a concentração de terra, porque para você fazer tudo isso aqui, você precisa de latifúndio, grandes propriedades. Então os agricultores pequenos perderam sua terra, foram engolidos literalmente. Chega a grande empresa, transnacionais ou de grandes grupos brasileiros e compra suas terras. Que foi que levou isso? Essa população, que era o pequeno agricultor, que produzia para a subsistência, perde a terra, não tem onde produzir. Aí é o que? A migração. Ele sai da zona rural e vai para as cidades. Certo? Chegando nessas cidades, ele sabia trabalhar com agricultura. Nas cidades ele vai trabalhar com o quê? Lá tem agricultura? Não tem. Então eles correm para onde? Para o setor secundário, trabalhar na construção civil. Ou então vai para o setor terciário, trabalhar no setor informal. Camelo, pintor, pedreiro, aonde não vai ter uma qualidade de vida. Então, a gente não tem que ver só isso aqui. Produção de alimento no mundo tem que dar para suprir para todo mundo. O problema é que não há preocupação em acabar com a fome, mas sim trazer melhor qualidade para a população. Esse é o que nós estamos passando, certo? Esse é o assunto nosso, que a gente está vendo. Ele é a primeira parte. Vocês vão encontrar esse conteúdo no capítulo 13, Espaço Rural e Suas Paisagens, da página 164 até 169. Na próxima aula, que é a segunda parte, a gente vai falar das consequências de tudo isso, tá certo? Vou mandar atividade, você responde e devolve lá para o professor, tá bom? Até mais e bom final de semana.